Eu vou fazer algumas considerações sobre o livro de Esdras, que é o livro que a princípio nós estamos fazendo a leitura nesse momento. Então Esdras é um livro com 10 capítulos, e ele no Antigo Testamento hebraico era um livro único com o livro de Neemias. O nome Esdras significa ajuda, o que guia. E nós vamos ver que Esdras era sacerdote, ele era da descendência de Arão. E no capítulo 1 tu vai ver que tem uma particularidade, que ele é igual ao término de Crônicas, por isso que se crê que o mesmo autor de Crônicas seja o autor do livro de Esdras e de Neemias. Então se atribui a Esdras, embora que não seja confirmado. E no capítulo 1 vem sobre o decreto de Ciro, rei da Pérsia. E aí diz que é para se cumprir a palavra pela boca de Jeremias. Então Jeremias profetizou 70 anos de cativeiro, que 70 anos ia acabar. Daniel fala sobre isso aí no seu livro. Mas o interessante é que quem fala de Ciro é Isaías. E Isaías, ele vai ser bem anterior a Jeremias, ele vai ser um profeta que profetizou nos tempos de Ezequias. Então, tu vai pegar mais ou menos uns, no mínimo, eu acredito que nós vamos ter uns 150 anos, quem sabe, de Isaías até Ciro. Então é para ver assim como Deus já chamava Ciro pelo seu nome sem Ciro nem ter nascido. Então nós vamos ter esse período, e Isaías profetizando, tu pegar no livro de Isaías no 45, já falando sobre Ciro sendo servo do Senhor. E é importante tu saber que os reis da Pérsia, da Média e da Pérsia, eles eram monoteístas. E é interessante que Ciro, quando ele faz seu decreto, embora que diga que não, Ciro servia aos outros deuses, e servia a outro Deus, e ele apoiava os povos monoteístas que adoravam só um Deus, e pode ter, alguns dizem que foi uma atitude política dele autorizar os judeus a voltarem a Jerusalém, mas aqui tu vai conseguir ver no capítulo 2 que ele diz assim, ó, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Então pode até ser política que ele está exercendo aqui, mas ele faz um decreto real. E parece que esse decreto aí foi encontrado, existe registro desse decreto promulgado por Ciro, foi encontrado no século XIX. E ele reconhece a Deus que o Senhor Deus dos céus é que tinha entregado todos os reinos na mão dele. Então ele poderia até servir a outro Deus, mas ele reconhecia o Senhor Deus dos céus como aquele que tinha entregado e que tinha dado a missão para ele. Não sei, quem sabe ele tivesse tido conhecimento da profecia de Isaías sobre a vida dele. Então já no seu primeiro ano, quando ele toma Babilônia, ele toma o Império Babilônico, ele já promulga o retorno dos judeus para Jerusalém. Isso é importante, e isso foi profetizado por volta de 150 anos antes do fato dele ter nascido. E aqui nós vamos ver que promulgação desse decreto aqui, ele vai dar em 530 e alguma coisa, 538, 540 antes de Cristo, que ele vai promulgar esse decreto, Ciro vai assumir. E aqui é importante também que às vezes a gente lê na Bíblia, por nós não temos muito conhecimento, a gente não tem algum conhecimento, a gente vai ler sobre os medos, mas não tem o acento no E. A gente sabe que era um reino da Pérsia combinado com a Média. Mas aí tu vai ver na Bíblia, tu vai ver medos. Então quando os medos governaram, ele era um rei da Pérsia, mas era uma coligação da Pérsia com a Média, com o rei da Média.
mas quando tu lê, algumas vezes tu vai ler medos, e aí muitas vezes pode a gente, não, na hora de ler, a gente não entender, mas é os medo-persas. Então esse reino começa, e aí no capítulo 1 ele fala sobre que o próprio rei, ele determina que voltem as coisas consagradas a Deus, que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia, ele faz retornar, e ele vai retornar as coisas, e ele vai entregar tudo contado na mão de Sesbazar, príncipe de Judá. E aí tem uma particularidade, ele manda esse Sesbazar, e esse Sesbazar vai ser como se fosse um governador, ele está sendo o primeiro que volta. Mas não achei nada e não descobri nada. Quem sabe exista algum registro, quem sabe existe um historiador, Flávio Joséfo, que é muito famoso, é um sacerdote que viveu nos primeiros anos da era cristã, e ele escreveu a história dos hebreus, e é de grande ajuda para quem quer compreender. Se tu puder ter acesso a esse livro, a história dos hebreus, eu já tive ele em mídia, não tenho mais, e ele traz muita coisa que vem ajudar aqui, e aqui poderia ajudar, porque esse Sesbazar aqui, ele não aparece em lugar nenhum, ele é príncipe de Judá, e ele vai ser o encarregado a trazer essas peças. Mas no capítulo 2 tu vai ver que os primeiros exilados que vão voltar, eles vão estar sobre a direção de Zorobabel, e Zorobabel vai ser o primeiro governador ali. Então tem esse Sesbazar, que eu não consegui descobrir quem ele é estudando, mas no capítulo 2 tu vai ver que vieram muitos com Zorobabel, e aí Zorobabel, ele vai ser o governador, e vai ser aquele que vai levantar, vai começar a fazer a reconstruir o templo, junto com os sacerdotes. Se não me falha a memória, o sacerdote era Jesuá. Então eles vão começar, e aí vai agir dois profetas, embora possa ser que eles não apareçam no livro de Esdras, mas vai ser Ageu, que depois nós temos o livro de Ageu, e Zacarias, que vão ser aqueles que Deus vai levantar para dar uma palavra para que eles venham a trabalhar. Aqui tem uma passagem, começa a falar sobre os que vieram, sobre os levitas, sobre os sacerdotes, e aqui no versículo 58, do capítulo 2, fala sobre todos os netinins, e os filhos do servo de Salomão. E esses netinins aqui eram servidores do templo, faziam o serviço mais vil, mais baixo do templo, mas eram netinins. É só para saber quem é esses netinins. Não, esses aqui são servos que foram consagrados. Nós tínhamos levitas que faziam o trabalho no templo, faziam a guarda, tinham os levitas que eram também cantores, tinham os que guardavam, tinham os que eram responsáveis pelas câmaras, e eles ajudavam, eles eram, eu gosto de dizer isso, os levitas eram os diáconos do Velho Testamento do templo. E tinha esses netinins que eram os que faziam o serviço mais simples. No capítulo 3 fala sobre o levantamento do altar, e houve muita oposição, e tudo do início foi com levante dos povos, porque os judeus, eles eram detestados, e aqueles povos da Samaria, eles sempre foram se colocando e criando e alugando pessoas para impedir a obra, alugando conselheiros lá junto ao rei da Pérsia para que a obra não fosse concluída. E é interessante tu ver que Zorobabel vai estar na linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai estar na linhagem de descendência do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4, tu vai ver que é conseguido que a construção do templo seja proibida. Eles começam a fazer o levante daqueles povos da volta, e eles conseguem, quando escrevem para Artaxerxes, e eles conseguem que a obra seja parada.
Mas depois a obra vai seguir. Então eu tinha falado que era Zorobabel e Jesuá. Jesuá era o sacerdote. E a obra vai ser parada com muita violência, porque sempre houve oposição. E quando Artaxerxes recebe, a primeira coisa que os opositores, olha, eles estão aqui ajeitando se retificar, e essa cidade e os muros, tu vai ter dano, porque não vai ter imposto, eles vão se rebelar. E Artaxerxes e ele abre o olho e diz, não, proíbe a reconstrução, proíbe o trabalho dos judeus. E aí eles vêm com violência. Eles vêm com a carta do rei Artaxerxes para impedir a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, e eles vêm com força e com violência, e aí se cessa a obra da casa de Deus. No capítulo 5 aí eu já tinha falado que Zacarias e Ageu, eles vão começar a profetizar e vai começar a reconstruir o templo. E aqui é interessante, se tu pegar o livro de Ageu ele fala porque o que aconteceu. Quando houve a proibição, cada um foi procurar sua casa, e aí diz que cada um começou a se preocupar consigo mesmo, e aí deixou o templo. Aí Deus assim, olha, a minha casa está vazia, cada um busca só arrumar a sua casa. E pelo profeta Ageu e Zacarias, eles começam a voltar e Deus abençoa. E Zacarias, é interessante tu saber que Ageu e Zacarias são os profetas que estão com livros no Velho Testamento, e Zacarias era filho de Ido, ele era sacerdote. E ele vai, se tu ler o livro de Zacarias é quase como um apocalipse, ele tem muita profecia para o final dos tempos. Ageu faz profecia mais para a época, é mais prático naquele período. Mas o profeta Zacarias tem muita profecia que tu vai ver que são profecias que estão bastante de acordo com o Apocalipse, muita coisa futura que não era para aquele período. Então, eles retornam. Então, houve no 4 o impedimento para reconstruir o templo em Jerusalém. No 5, eles, por palavra de Deus, dos profetas, eles recomeçam a fazer, e aí vem de novo o governador da além do rio, ele vem, ele quer saber quem deu ordem, quem está fazendo a obra, e eles de novo mandam uma carta para o rei. E aí ele vai dizer, olha, eles recomeçaram a fazer, e aí nesse período aqui eles estão mandando uma carta para Dario. E aí eles dizem, olha, nós fomos lá, eles estão reconstruindo, não tem ordem de ninguém, eles não deram os nomes, e aí eles mandam a carta. E aí eles explicam que Ciro tinha dado a ordem. E no capítulo 6 tu vai ver que o Dario, ele confirma, ele busca e acha na província da Média, que eu te disse que tem a Média, que são os medos, ele acha o rolo em que o rei Ciro tinha estabelecido a reconstrução da casa em Jerusalém. E aí eles vão ver que tinha muita coisa que era o próprio rei Ciro, disse que olha, isso é da fazenda do rei, eu estou me colocando para ajudar a reconstruir. E aí vem uma palavra de bênção para os judeus. Por quê? Porque aí o rei disse, olha, tem que, da parte do próprio rei, eu quero que dê os bezerros, carneiro, cordeiro para o holocausto. E o rei está preocupado. Por quê? Porque ele quer que se ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e que orem pela vida dele e dos seus filhos. Então o rei Dario, ele faz um decreto, e ele diz, olha, se alguém mudar esse decreto aí, a casa dele vai ser destruída. E aí a obra do templo vai se acabar e vai se terminar. No capítulo 7 nós vamos ver que tem Artaxerxes enviando Esdras a Jerusalém. E aí é importante saber que embora que o livro de Esdras ele não está cronologicamente organizado, é um pouco, não vou dizer bagunçado, porque quem sabe seja uma palavra até desrespeitosa, mas eles se preocuparam,
o escritor, mais em contar os fatos, mas não em colocar os fatos numa ordem cronológica, porque daqui a pouco tu vê Dario antes, tu vê Artaxerxes, agora tu vê, passou Dario e tu vê Artaxerxes de novo, então é um pouco complicado, mas não me perdoa essa palavra dizer não bagunçado, que eu achei até um desrespeito, mas ela não está, o escritor não se preocupou em ter a noção do tempo, e sim em colocar os fatos que aconteceram. Então não está numa ordem cronológica. No capítulo 7 tu vai ver que Esdras vai voltar com pessoas, ele vai, quem sabe, ser o segundo grupo de exilado que vai voltar. E aqui nós temos, no 7:10, aí tu tem uma preciosidade. Por quê? Porque Esdras tinha preparado, no 7:10, Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos. Então ele prepara o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Então ele busca a lei porque ele quer cumprir a lei. E ele preparou o coração para ensinar em Israel os seus estatutos. E ele acha muita graça diante do rei Artaxerxes. Ele dá testemunho e o rei Artaxerxes manda oferta, os príncipes mandam oferta e eles vêm com muita riqueza. E é perigoso porque existia muito assalto, muita gente no deserto, naqueles caminhos ali perigosos. E Esdras, ele vem com uma tarefa religiosa. Então ele se coloca que Deus vai abençoar e ele dá testemunho diante do rei e ele vem e ele não pede apoio militar nem político. Ele vem só pela fé, mas ele promulga jejum porque ele testemunhou diante do rei. E aí tu vai ver que no capítulo 8 ele vai dizer que ele teve vergonha de pedir o rei exército. Era necessário. Eles estavam levando ouro, prata. Se tu vai ver, era muito ouro que eles estavam carregando. Então, possivelmente, se o pessoal soubesse, eles iam ser assaltados. Então, tinha ouro que eles estavam levando do rei, ouro que eles estavam levando. E olha, era muito. Eu acho que eu não tenho agora aqui, mas eu vou pegar aqui, porque ele pesou o ouro e era muito ouro. Deixa eu só achar aqui, mas era muito ouro que foi pesado. Olha, fazem prata 100 talentos e 100 talentos de ouro. 100 talentos de ouro, para te ter uma noção, um talento é 34 quilos. Se ele tinha 100 talentos, ele tinha 3.400 quilos de ouro. E a mesma peso em prata e vasos e coisas preciosas, mas ele disse que ele teve vergonha, tu vai ver no capítulo 8, ele teve vergonha de pedir ajuda para o rei e exército. Por quê? Porque ele tinha testemunhado que a mão de Deus era sobre todos os que o buscavam para bem. Então eles vêm em jejum e Deus ouve, e Deus abençoa. Então não vem exército, não vem força militar. Já Neemias vem com a força política, porque ele vai ser governador. E quando tu vai ver Neemias vem com exército, vem com capitães. Agora Esdras vem só na fé e na confiança em Deus. E ele tive vergonha e ele vem com temor, mas ele ora a Deus. E Deus se move pelas suas relações. Então nós temos aqui um sacerdote que preparou o seu coração, e aqui é o mais importante que nós temos que nos colocar. Nós temos que ter um coração preparado para buscar, saber e conhecer a palavra de Deus. E aí, é só saber? Não. Porque muita gente sabe muito, mas pratica pouco, e é perigoso. Porque nós vamos ser cobrados pelo que nós sabemos, cada um, aquilo que nós conhecemos, e não praticamos. Porque muitas vezes nós temos no nosso coração, nós queremos saber muito, queremos saber, sim, é bom saber. Mas o problema não é o que nós não sabemos. O problema é o que nós sabemos e não cumprimos. Então a gente tem coisa que a gente não sabe, tudo bem, a gente quer saber. Mas o problema é o que eu sei
e eu não cumpro. Então eu tenho que cumprir. Então aí é importante tu pegar a palavra e dizer assim, ele buscou saber a lei do Senhor. Ele buscou conhecer, mas ele buscou para praticar, para cumprir. E depois que ele se colocou no coração, ele cumprir, ele também queria ensinar os outros. Então não é, cumprir é o complicado. Esse é o complicado. Mas essa buscou para cumprir. Então não te preocupa tanto pelo que tu não sabe. Tomara a Deus que a gente aprenda muito mais. Eu gosto de aprender. Mas eu tenho que me preocupar, não é pelo que eu não sei, mas é pelo que eu sei e não faço e não cumpro. Esse é o meu problema. E aqui no 8 nós vamos ver a glória de Deus, porque essas horas ele tem ajuda e ele promulga jejum, eles buscam a Deus e eles que a mão de Deus estava sobre eles e Deus livrou das mãos dos inimigos. No capítulo 9, quando ele chega lá e aí ele começa a trabalhar, ele vai ver que muitos do cativo que voltaram tinham se casado com mulheres que Deus tinha proibido. E aí tem até os sacerdotes e levitas. Então Esdras ele cai perplexo. Ele está aflito porque ele diz assim, no momento agora, e a oração, se tu puder ler ou escutar, no capítulo 9, ele diz, olha, nós estamos numa servidão terrível e agora por um pouquinho você nos ajuda, mas nós continuamos pecando, e ele faz confissão pelo pecado. Ele se coloca nas mãos de Deus confessando o seu pecado, num desespero, ele rasga suas vestes, ele está atônito, ele está perplexo diante de tudo, diante de todas as coisas. Ele diz assim, Senhor, eu estou confuso e envergonhado para levantar-te a minha face. A vergonha e o pecado não era nem dele, mas ele diz assim, eu estou confuso e envergonhado, porque tudo que nós já passamos, e agora que se mostra um pouco de graça da parte de Deus, nós ainda seguimos fazendo o que é errado. Porque aí ele diz, Deus nunca nos desamparou. E aí no capítulo 10 vai aparecer um cidadão chamado Secanias. Não sei se Secanias tinha também desobedecido, mas enquanto Esdras está chorando, orando, fazendo confissão, se prostrando, esse Secanias ele vem e diz, não, para Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, nós casamos com mulher estrangeira, mas no tocante eles não moram aí, nós vamos resolver. Agora, não sei se Secanias ele está assumindo o pecado dos outros, ou ele também tinha pecado, mas possivelmente aqui, pela atitude dele, possivelmente ele está assumindo o erro dos outros, quem sabe, é uma suposição, porque não se mostra, ele reconhece, nós fizemos, mas tem esperança, vamos acertar, e ele tudo te levanta, porque a ti pertence esse negócio, e nós seremos contigo, esforce e age, e aí Esdras vai resolver, e as coisas vão começar a se resolver, e aí os judeus vão se separar dos povos que Deus havia determinado que eles não se misturassem. Então Esdras é uma bênção, e eu espero que tu desfrute muito da leitura desse livro. Depois nós vamos passar em Neemias, e Neemias é um cidadão que eu me alegro, eu admiro muito a atitude, porque Esdras ele não vem com poder político, ele não vem com autoridade política, ele vem simplesmente pela fé. E ele se prepara espiritualmente, se preparou em oração, se preparou em conhecer a palavra para praticar e ensinar, mas ele não tem o poder político, ele não tem autoridade. Agora, quando tu pegar Neemias, Neemias tem poder político, e ele não é só de oração. Ele, embora que no livro de Neemias nós vamos fazer uma consideração, existe muita oração de Neemias, existe muito temor de Deus no coração de Neemias, mas Neemias já é um homem de ação, e eu gosto de Neemias, porque ele já pega uns, e ele diz, olha, dele, eu castiguei uns, arranquei os cabelos do outro dele, laço num e outro que fizeram errado. Então ele não é só estou orando para que Deus toque no coração, e não, Neemias, Esdras é um homem da oração, um homem, porque ele não tem o poder nas mãos dele, ele está só esperando que haja quebrantamento, então ele está dependendo de Deus. Neemias, não, Neemias ele é homem de Deus, é um dos personagens que eu mais admiro,
e ele é decidido, e ele é um estrategista, só que quando ele não se omite, se tem que prender, se tem que castigar, ele vai e castiga, ele obriga a obedecer, ele faz pressão para que você cumpra a palavra de Deus. Então são homens com temperamentos diferentes, e Deus usa. Quem sabe tu tenha uma particularidade diferente de outras pessoas, e eu sou diferente, cada um é diferente, e Deus nos usa. Então Esdras tinha um jeito e Deus usou, Neemias tem outro, mas usou. Agora o que junta os dois? Temor de Deus e oração. Então Neemias era de ação, e nós vamos ver isso no livro deles depois quando nós passar, porque o livro de Esdras é rápido, Neemias também é rápido, mas eu sei que tu vai desfrutar da leitura desses dois livros em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos pelo livro de Esdras, pelo que tu tem nos ensinado, e que o nosso coração esteja disposto, como estava o coração de Esdras, Senhor, de buscar a lei do Senhor e de cumprir, Senhor. Nos ajuda a cumprir. E se nós conseguirmos cumprir e tu nos dê graça, que nós também possamos ensinar outros. Em nome de Jesus.